Olá pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre decomposição de operadores de transformações lineares em somas diretas. Tá? A gente já viu como decompor espaços vetoriais em soma de subespaços. Hoje o que a gente vai fazer é ir um pouco além nessa decomposição e fazer decomposição de transformações, né? Na verdade isso também envolve a decomposição de espaços vetoriais, e de modo a obter formas mais simples das transformações lineares em relação a essa decomposição. Então esse é o primeiro passo para a gente entender a grande estrutura de transformações lineares, é a gente poder reduzir um operador a subespaços no quais eles têm uma forma mais simples. Tá? Então vamos lá? Ok. Tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é o conceito de soma de transformações lineares, é um conceito extremamente simples. O que a gente precisa é de um espaço vetorial que seja a soma direta de dois outros e de duas transformações, né? Uma que vá de V em V e a outra que vá de W em W. Então eu tenho duas transformações, uma que age na primeira parte dessa soma, a segunda que age na segunda parte dessa soma. Feito isso, eu vou definir uma nova transformação linear, que a gente vai escrever como soma direta, né, que é a soma direta de transformações lineares, e essa transformação linear é definida do seguinte modo, lembrando que qualquer vetor da soma direta é uma soma única de um vetor de V e um vetor de W, né, então qualquer vetor aqui vai ser dessa forma. O que a gente vai fazer é aplicar T1 na componente em V e aplicar T2 na componente que está em W. Né? Então a gente vai definir T1 soma direta com T2 agindo em V mais W como sendo T1 de V mais T2 de W. Ok? Uma coisa, então essa é a definição de soma direta, na verdade a gente está usando essa propriedade de que T1 age em V e T2 age em W. Né? Um fato extremamente importante sobre a soma direta que a gente vai usar daqui para frente é que tanto o espaço V quanto o espaço W serão espaços invariantes para essa transformação linear. O que eu quero dizer com isso? Né? Quero dizer com isso que a soma direta agindo em V vai estar contido dentro de V. Então a imagem de V vai estar contida dentro de V e a imagem de W pela soma direta vai estar contido em W. Então nós temos aqui dois espaços invariantes, né? Ok. Para poder prosseguir estudando a cara da soma direta, nós vamos precisar de uma operação chamada concatenação, né? A concatenação, ela pega duas listas, A1 até AN e B1 até BM, e ela junta essas duas listas formando uma lista obtida colocando os primeiros elementos dessa lista na parte inicial e colocando os elementos da segunda lista na parte final. Então, essa concatenação é só isso daqui. Tá? Não há um símbolo usual em matemática para essa operação. Né? Então, a gente vai estar pegando da computação esse símbolo aqui. Ok? Tá? Bom, então nós temos o nosso primeiro teorema. Né? O nosso primeiro teorema nos diz qual é a representação matricial de uma soma direta. Então, para ele, a gente imagina que a gente tem diversos operadores TI que vão de VI em VI, tá? E aí a gente considera a soma de T1 até TJ, né? Que vai do espaço das somas diretas de V1 até VJ até a soma de V1 até VJ. Tá? Então nós estamos considerando um operador que é soma direta, tá? E nós vamos considerar uma base. Né? Então, a base que a gente vai considerar é o seguinte, eu vou tomar uma base BI, que seja a base de cada VI, né? Então estou supondo que isso aqui tem dimensão KI, né? Tudo aqui tem dimensão finita, para poder representar matricialmente. E aí eu vou considerar a base, que é a concatenação de todas essas bases. Tudo bem? Então eu vou considerar B, a concatenação de B1 com B2 com Bn. Tá? Isso daqui, a gente sabe que isso daqui é uma base para esse espaço de soma direta, uma base ordenada. Né? A gente já sabe que a união das bases é uma base da soma direta.
tá? Tudo que eu estou fazendo aqui ao colocar a concatenação é que eu estou mantendo a ordem. Então, os primeiros elementos estão em V1, os segundos estão em V2 e assim por diante. Na verdade, o que eu estou fazendo é a união, mas é uma união com ordem, né? Para poder que os primeiros elementos sejam a base de V1, os segundos de V2 e assim por diante. Bom, então, feito isso, né? Então, o que eu estou fazendo é, pego uma transformação que é soma direta na base, que é a soma das bases, né? A concatenação. Então, a matriz nessa base dessa transformação, ela vai ser uma matriz diagonal por blocos, tá? Então, ela vai ter um bloquinho aqui, né, que vai ser de tamanho K1 por K1, aqui ela vai ter um bloquinho que é de tamanho K2 por K2, aqui ela vai ter um bloquinho de tamanho KJ por KJ, tá? E fora esses bloquinhos aqui, todas as outras entradas são diagonais. Então, isso daqui nos diz que a forma matricial do operador soma direta, né, é bastante simples, né? Ele age de maneira independente em cada uma das partes, né? Só o T1 age no T1, só o T2 age no T2, fora disso aí tudo é zero, tá? Se eu representar ele na base adequada, que é a base que preserva, que é a concatenação dessas bases, ok? Bom, então nós vamos demonstrar esse fato. A demonstração desse fato é extremamente simples, tá? Tudo o que a gente precisa considerar é a base, né? Então eu pego a base, que é a concatenação, e aí eu observo, pela observação que eu tinha feito anteriormente, que os espaços VIs, tá? Os espaços VIs são espaços invariantes, tá? O que significa isso? Isso significa que a imagem de algum vetor da base de VI vai poder ser expresso como o quê? Vai poder ser expresso como vetores da base de VI e não vai envolver nenhum termo de fora disso daí, ok? Então, e isso daí já nos dá o que a gente queria, porque tudo que eu estou dizendo é que as imagens do VI só envolvem esses vetores aqui e não envolvem os demais. Então, os anteriores são zero, os depois são zero. Tá? Na hora que eu coloco isso como coluna, vem 0, 0, 0, 0 até a parte que contém os vetores da base VI e depois 0, 0, 0 e assim por diante. Tá? E isso daí é essa decomposição por blocos que eu tenho aqui. Tá? Então, para o T1, só vão ter elementos diferentes de zero para os vetores que envolvam os primeiros KI vetores, né, que são a base de V. Fora disso, tudo é zero. Para o segundo, os primeiros KI são zeros, porque a imagem de V2 não envolve vetores de V1. No V2, você pode ter algo diferente de zero? Pode, porque isso também poderia ser zero. E depois, tudo é zero, porque não envolve vetores fora desse lugar. Ok? Ok. Tá? A coisa interessante, então nós acabamos de provar esse teorema, mas nós vamos fazer uma recíproca desse fato, né? A coisa interessante é que se eu tenho, porque na verdade isso daqui é um fato muito específico sobre operadores que são soma direta, né? Só para os operadores que são soma direta. Na verdade o que a gente quer fazer é, dado um operador, decompor ele em operadores que sejam soma direta para ter uma representação matricial tão bonitinha quanto essa daqui, uma representação matricial por blocos, tá? Vale a pena olhar uma coisinha antes da gente seguir, que é o seguinte: se cada espaço desse fosse de dimensão 1, isso aqui seria uma matriz diagonal. Tá? Então aqui eu teria um bloco 1 por 1, um bloco 1 por 1, um bloco 1 por 1, e eu obteria uma matriz diagonal. Então, os resultados que vocês viram de diagonalização de operadores, né, em álgebra linear, eles são resultados de que a gente consegue decompor, tá? Mais ou menos assim, né? Se os autovalores são diferentes, você consegue decompor o operador T como um operador soma direta em espaços unidimensionais. Isso aí eu estou renunciando para vocês aquele fato que vocês viram sobre diagonalização de operadores no curso de álgebra linear. Então, aquele resultado é um resultado dessa forma, mas nem sempre, né, a gente tem que um operador tem autovalores diferentes, pode ter multiplicidade, tudo isso, tá? Mas, veja, nem defini o que é autovalor, eu estou só fazendo um contexto aqui, né? Porque isso daqui vai aparecer depois. Ok. Tá? Então, como eu disse, o que a gente vai querer fazer
na verdade, não é achar a forma de um operador dado por soma direta, é decompor um operador qualquer como soma direta. Tá? E para isso é bem simples também. Nós vamos usar a propriedade de invariância. Se ele tiver subespaços invariantes, a gente consegue decompor ele como soma direta. Tá? Então, imagina que eu tenho um operador que vai de um espaço U, e que ele tenha dois espaços invariantes. Tá? Então, T de V igual a VE, e T de W está contido dentro de W. Né? Então, ele deixa esses dois subespaços invariantes. Tá? Como esses subespaços são invariantes, a gente consegue restringir o operador T a V. E a imagem, nesse caso, também vai estar em V. Então, nós temos um operador restrição restrito aqui. E nós temos um outro operador, que é a restrição a W, porque W também é invariante, né? Dado por T2 de W igual a T de W. Tá? Então, dado esses dois espaços aqui, né? Eu vou poder escrever, então, o T como soma direta de T1 e T2. Tá? Bastando para isso a gente ter que U seja a soma direta de V e de W. Tá? Então, se isso aqui acontecer, eu vou conseguir fazer isso daí. Bom, então, dito isso, a gente vai passar a definir as coisas calmamente para poder fazer esse fato. Né? Então, dado uma transformação, um operador linear de V em V, dizemos que um subespaço é invariante se T de W está contido em W. Ok. Então, agora nós vamos fazer aquele fato para um operador que tem uma decomposição em subespaço invariante. Então, dado um operador T de V em V, supõe que eu consiga escrever V como soma direta de V1 até VJ, cada um desses de dimensão finita, porque eu vou fazer representação matricial. Né? Mas para fazer representação matricial, tipicamente eu preciso de dimensão finita. Bom, então, se eu consigo decompor o T, o V, como soma desses subespaços, onde todos esses subespaços sejam T invariantes, então a representação de T nessa base aqui é uma matriz diagonal por bloco, com cada bloco de tamanho KI, né, onde aqui, KI é a dimensão de VI aqui, ok? Tá? A demonstração é de novo a mesma, não tem nada para fazer. Tá? Mas esse fato é extremamente importante. A demonstração é extremamente direta, é simplesmente você observar que T de VI está contido dentro de VI, então os vetores V vão poder ser expressos só com elementos que dependam de V. Isso daí vai me dizer que antes e depois é tudo zero, o que representa as colunas exatamente o fato que a gente tem que antes é tudo zero e depois é tudo zero. Tá? Mas esse é um fato importante. Então, uma das estratégias, né, uma das grandes estratégias para entender transformações lineares é buscar subespaços, uma decomposição em subespaços invariantes. Tá? E é o que a gente vai fazer com bastante frequência nesse curso. É encontrar uma decomposição em subespaço invariante e, a partir disso daí, obter uma decomposição de T numa matriz diagonal por blocos. Ok? Beleza. Tá? Também é verdade que se ele está... também vale toda a volta aqui, né? Se você tem uma transformação que é da forma diagonal por bloco, numa base, então, naturalmente, o espaço vetorial é dividido como soma de espaços invariantes, né? Porque aqueles blocos significam exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, né? Cada vetor daquele pedaço só é mapeado em alguns outros vetores, e esses vetores nos quais esses daí são mapeados são a base desse bloco. Ok. Bom, associado à decomposição em soma direta, nós temos algumas transformações lineares bastante importantes, bastante simples, que são as projeções. Tá? As projeções são definidas do seguinte modo. Imagina que eu tenha uma decomposição de V em soma de V1 até Vn. Tá? Então eu posso construir uma transformação linear associada a essa decomposição, né, que é a projeção natural. Né? O que a projeção natural faz? Ela pega um elemento do espaço V e me retorna um elemento de um desses elementos aqui da soma aqui. De que maneira? Né? Bom, todo vetor
de V, né, eu posso escrever ele como uma soma de V1, V2 mais Vn, né? E o que esse operador faz é simplesmente esquecer todos aqueles que não estão em VI e só me retornar o VI, ok? Então, esse daí é o operador de projeção. Tá? Só para dar um exemplo aqui bonitinho para vocês, né? Imagina que eu tenha R3, né, que é soma de R com R2. Né? Então, eu desenhei aqui, né? Então eu tenho um plano, R2. Eu tenho uma reta, não necessariamente ortogonal a R2, uma reta qualquer aqui. O fato de que R3 é soma de R2 com R, me diz que qualquer vetor V aqui em vermelho, né? Eu consigo escrever ele como uma soma de um vetor aqui em R, mais uma soma de um vetor aqui em R2, né? Então esse vetor aqui é a soma desses dois. O que a primeira projeção aqui, né? A projeção em R faz? A projeção em R faz é me retornar esse vetor aqui, do qual V é soma, né? Vamos escrever um pouquinho isso daqui, né? Então, eu vou chamar esse vetor aqui de V1. Opa, deixa eu só tirar aqui uma coisa. Esse vetor é o V1 e esse aqui é o V2, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, nesse caso aqui, é que V, eu consigo escrever ele como sendo V1 mais V2, né? Onde isso aqui tem R e isso aqui tem R2. Tá? O que o operador de projeção, projeção na primeira, né, faz é me retornar o V1. O que o segundo operador de projeção faz é me retornar o V2, né? Então, isso daqui me retorna algo em R, isso aqui me retorna algo em R2, né? Então, esses dois aqui são dois operadores de projeção associados à decomposição de R3 como soma direta de R e R2, ok? Os operadores de projeção possuem propriedades bastante interessantes e bastante fáceis de serem verificadas, que são as seguintes. Primeiro, né, esses operadores de projeção são operadores lineares, tá? É bastante fácil de verificar que se eu tentar escrever, né, P de AV mais W, né, PI aqui, isso aqui vai me dar A de VI. A de VI mais WI. Tá? Então, é uma linha para provar a linearidade desses operadores. Tá? Esses operadores são idempotentes, no sentido de que, quando eu calculo a composta dele, né, o quadrado dele, ele dá o próprio operador. Né? E isso é bastante intuitivo, se você imaginar que eu estou pegando R3 e estou projetando ele aqui em R2. Agora, quando eu olho o que esse operador vai fazer com os vetores que estão aqui, ele não altera os vetores que estão aqui dentro, ele retorna ele próprio. Né? Se um vetor já está aqui dentro, ele já é uma soma de V2 mais 0 e ele retorna o V2. Então, ele não muda nada aqui dentro. Tá? A outra propriedade que é extremamente importante é que, se eu considerar a composta de dois operadores de projeção em lugares diferentes, isso dá zero, né? Meio óbvio. Se eu projeto sobre a reta, né, e depois eu quero projetar sobre o plano, né, não há vetores que estejam na reta e no plano ao mesmo tempo, porque eu estou considerando soma direta. Tá? A outra coisa importante é que a imagem é o VI e o kernel é todo o resto. Né? Então aqui, quando eu olho para o P1, né, a imagem do P1 vão ser todos os vetores dessa reta, em particular porque essa reta, os vetores que estão nessa reta são mapeados nele mesmo. Né? E todos os vetores que estão aqui em R2, né, são levados no zero. Né? Então, quando eu decomponho dessa forma, os vetores que só têm componente em R2 são levados no zero. Então, o kernel aqui vai ser R2 e a imagem vai ser R, enquanto que do P2 é o contrário. Né? O P2, a imagem é o R2 e o kernel é o R. Ok? E a outra propriedade extremamente importante é que, quando eu somo todos os operadores de projeção, P1 até Pn, projetando em todos, isso dá identidade. Ok? Né? Na verdade, é bastante fácil, porque se eu calculo esse, para provar esse fato aqui, né, a gente pode até olhar, né? O que isso aqui faz? Né? Vamos olhar P1 mais pontinho, pontinho, Pn, certo? Opa! Pn. Tudo isso aqui calculado num certo vetor V. Né? Então vamos ver o que acontece quando eu tento calcular esses operadores aqui de projeção em V. Bom, o que isso aqui faz? Bom, P1 em V me retorna a primeira componente, V1, mais, pontinho, pontinho,
Vn. Bom, eu acabei de escrever o V através da sua decomposição em V1, Vn, onde V1 pertence ao espaço V1 e Vn pertence ao espaço Vn, isso aqui é o próprio V. Então, quando eu calculei isso aqui em V, deu V, então esse operador aqui é o operador identidade, né? Só para a gente enxergar o que está acontecendo. Ok? A parte interessante de representar esses operadores aí é que esses operadores aí são representados por blocos onde quase tudo é zero, exceto um bloquinho que é a identidade. Tá? É fácil de ver isso, porque quando eu calculo PI de V1 até Vn, né, isso aqui vai me dar zero para todos os que não estão em I, exceto os que estão em I, que ele me retorna o próprio VI. Tá? E isso daí nos dá a seguinte proposição, né? Eu tenho uma representação muito bonitinha através de soma direta do que são os operadores de projeção. O operador de projeção no I, ele é a soma de 0V1 mais 0V2 mais identidade de VI mais 0VN. Tá? E como ele tem essa soma direta aqui, na base concatenada, ele vai ter essa representação de matriz por blocos, né? E tudo aí é zero, exceto esse bloquinho de identidade aqui, que é o que mapeia o VI no VI. Né? No VI ele deixa identidade, todo o resto ele leva no zero. Ok? A coisa interessante é que nós podemos caracterizar que propriedades a gente precisaria para que a gente pudesse decompor uma transformação, enxergar uma transformação como um operador de projeção. Para isso, a propriedade fundamental é a propriedade de ser idempotente. Então, se eu tenho um operador que P ao quadrado é P, eu posso, associado a esse operador, criar uma decomposição de V1 e V2, e dois operadores, P e Q, onde P é esse operador mesmo, né, e o Q é 1 menos P, de modo que a gente tem as seguintes propriedades. P ao quadrado é P, Q ao quadrado é Q, P vezes Q é Q vezes P, né, então são projeções em lugares diferentes, e P mais Q é a identidade. Ok? E vale a recíproca, né? Se eu tiver essas propriedades, isso daí é um operador de projeção, eu posso construir os espaços onde isso daí é válido. Né? Então imagina que eu tenho um operador que tal que P ao quadrado é P, então eu consigo, a gente já provou isso daqui, teorema do núcleo imagem, eu consigo escrever o espaço vetorial como imagem de P mais kernel de P, tá? E nesse caso, P vai ser a projeção na imagem ao longo do kernel, né? Ou seja, P vai deixar a imagem invariante e vai matar o kernel. Né? Então eu vou ter essa decomposição aqui. Eu vou ter um outro operador que é o I menos P. Esse operador também vai ser idempotente com a imagem e kernel invertidas. Tá? É isso que a gente vai provar agora. Tá? Então, ok. Tá? Para fazer a demonstração, a primeira coisa que a gente vai provar é que o operador Q, que é 1 menos P, também é idempotente. Basta eu calcular 1 menos P ao quadrado, né, e ver que isso aqui dá 1 menos P. Isso aqui vai dar 1 menos 2P mais P ao quadrado. Né? Binômio de Newton. Né? A graça toda disso daqui é que P ao quadrado, a gente está supondo que ele é idempotente, então P ao quadrado é o próprio P. Então isso aqui vai dar 1 menos 2P mais P, deu 1 menos P. Bom, a gente acabou de provar que ele é idempotente. A segunda coisa que a gente vai mostrar é que os kernels das imagens são daquele fato. Então, vamos pegar um vetor que está no kernel de Q. Né? O que significa isso? Significa que Q calculado em V, que é a mesma coisa que 1 menos P de V dá zero, e isso aqui significa que P de V é igual a V, o que significa que P pertence à imagem. Então, um vetor do kernel de Q é um vetor da imagem de P, C e somente C, porque cada implicação dessa daqui pode ser lida nas duas direções. Tá? Por outro lado, se você pegar um vetor na imagem, né, estou fazendo aqui, né, você vai ter que esse vetor vai ser da forma P de W para algum W, e logo esse P de V vai ser o P ao quadrado de W, que é P de W, que é V. Né? Então, o que nós acabamos de mostrar, juntando todas essas informações, é que o kernel de Q,
que é o kernel de 1 menos P, é a imagem de P, e que a imagem de Q, que é a imagem de 1 menos P, é o kernel de P. Então nós temos dois operadores, P e Q, que são idempotentes, o kernel e a imagem deles estão com papéis trocados. Tá? Nós também afirmamos no teorema lá que a gente conseguia fazer essa decomposição P mais Q igual a I. Né? Era trivial, porque nesse caso aqui P foi escolhido como P e o Q é 1 menos P. Na hora que eu somo, isso aqui dá realmente identidade, não há nada muito para provar ainda. Tá? A última coisa que a gente tem que observar é que o kernel de P interseção com a imagem é zero. Tá? Porque se você tiver um vetor que está na intersecção, né, V pertence ao kernel, então P de V é zero, mas se ele também está na imagem, ele é um certo P de W, e aí na hora que você olha a propriedade dele ser idempotente, você vai ter o quê? Que zero é um P de V, mas esse V é um P de W, então isso aqui é P ao quadrado de W, que isso aqui é P de W, mas P de W é o próprio V. Né? Então V é o próprio zero. Tá? Então nós realmente temos essa decomposição aqui em soma direta. Né? E esses dois operadores vão ser operadores de projeção, tanto em imagem quanto kernel. Tá? Então, toda vez que eu tenho um operador idempotente, eu tenho essa decomposição associada a ele. A decomposição em imagem de P com soma direta com o kernel de P. Tudo bem? Então, o que eu queria falar com vocês hoje era isso, né? O que eu queria mostrar é que quando você tem uma decomposição de um operador como soma direta de outros, nós temos uma forma matricial relativamente simples para esses operadores.